Vamos falar sobre diferença simétrica entre conjuntos. A gente já estudou a diferença simples entre conjuntos, que seria A menos B, que é o que o A tem que o B não tem, ok? Dado dois conjuntos A e B, A menos B, a gente viu que é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, que não pertence ao B. A gente viu também uma diferença especial, que é quando o B está contido no A, aí o A menos B foi chamado de complementar de B em relação a A, que também é um caso de diferença. E agora tem essa tal de diferença simétrica, que o operador que eu vou utilizar entre os dois conjuntos vai ser a letra grega delta maiúscula, certo? Então, o delta maiúsculo, ele vai aparecer entre dois conjuntos, no contexto de conjunto, isso vai indicar para a gente diferença simétrica, certo? Então, vamos fazer a definição, e para definir a diferença simétrica, vamos começar assumindo a existência de dois conjuntos quaisquer. Então, sejam A e B conjuntos. E esses conjuntos, eles podem ser conjuntos quaisquer. Não há, por exemplo, uma restrição, como existia no complementar de B em relação a A, que o B tinha que estar contido no A. Para a diferença simétrica, A e B podem ser conjuntos quaisquer. Ok? Então, a diferença simétrica entre A e B é dada por. Então, para indicar a diferença simétrica entre o A e o B, eu vou colocar a letra delta entre o A e o B, certo? Então, A delta B, que é como eu leio isso aqui, está representando a diferença simétrica nesse contexto. E isso, por definição, é simplesmente você fazer o seguinte: você vai fazer as duas possíveis diferenças entre o A e o B. Ora, quais são as diferenças entre o A e o B? Você tem duas. Você tem o A menos B, que é o que o A tem que o B não tem, e a outra seria o contrário, seria o B menos A, que nesse caso é o que B tem que o A não tem, certo? Então, quando eu olho para A menos B e olho para B menos A e tomo a união dessas duas diferenças, isto é, a união desses dois conjuntos, eu tenho o que eu denominei de diferença simétrica. Então, aqui para ter a diferença simétrica é só pôr o símbolo de união. Então, A delta B é definido como sendo A menos B união B menos A. É só fazer as duas diferenças e tomar a união delas, certo? Aí essa união dessas duas diferenças é o que a gente chama em conjunto de diferença simétrica. Aí, para que fique mais claro isso, vamos ver num diagrama. Então, aqui temos o conjunto universo, e desse conjunto universo U, eu destaquei dois subconjuntos, o A e o B, ok? E aí, o que é que a gente viu como diferença simétrica? A gente viu como diferença simétrica a gente fazer A menos B e B menos A e fazer a união disso. Ora, A menos B nesse diagrama, A menos B é o que A tem que o B não tem. Então, A menos B é simplesmente essa região que eu estou pintando de azul. E B menos A é o contrário, é o que B tem que o A não tem. Ora, o que B tem que o A não tem é exatamente essa região aqui à direita, certo? Então, quando eu olho para essa região azul que eu acabei de pintar, isso é a diferença simétrica que a gente indicou por A delta B. Então, aqui abaixo, ao lado, melhor dizendo, do diagrama, eu vou colocar o que essa região azul está representando. Ela está representando a delta B.
ou seja, seria a união A menos B, que é o lado esquerdo em azul, união B menos A, que é o lado direito em azul, certo? Então, observe que o A delta B, ou seja, a diferença simétrica entre A e B, está sendo definido como sendo A menos B, união B menos A, que foi como eu escrevi na definição anteriormente. Só que quando você olha para o desenho, para o diagrama, a gente tem uma outra ideia para definir a delta B, certo? Porque imagine que eu tivesse pintado tudo. Se eu tivesse pintado tudo dentro dos círculos, eu teria a união B, certo? Só que eu não pintei tudo, eu pintei a união B sem a interseção. Então a gente pode definir esse A delta B como sendo a união B menos a interseção entre A e B. Então, outra forma da gente escrever o A delta B, ou até mesmo definir A delta B, é escrever como sendo a união B menos a interseção com B, ok? Porque o desenho mostra isso, que foi pintado tudo que está dentro do A e do B, exceto o que A e B têm em comum, que é o conjunto de interseção. Agora observe que essa diferença aqui ela é uma diferença especial, a união B menos A inter B. Por quê? Porque A inter B é subconjunto de A união B, certo? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a interseção B está contida em A união B. E quando esse conjunto aqui ele está contido nesse, essa diferença ela ganha um nome especial. Ela é chamada de complementar desse conjunto em relação ao primeiro, certo? Então aqui a gente poderia, continuando esse jeito de definir aqui, continuando aqui em cima, como A inter B está contido em A união B, como A inter B está contido em A união B, isto é, esse conjunto de interseção ele é subconjunto da união. Então essa diferença aqui a gente pode chamar de complementar de A interseção B em relação à união B. Então a gente pode escrever a diferença simétrica de uma terceira maneira. Ou seja, A delta B pode ser escrito como sendo complementar de A interseção B em relação à A união B. Agora lembre o seguinte, que eu só pude chamar essa diferença aqui, A união B menos A inter B, de complementar de A inter B em relação à união B, porque a interseção B, está dito na linha de cima, está contido em A união B. Caso não estivesse, eu jamais poderia ter chamado a diferença de complementar. E lá na figura a gente percebe que o que a gente pintou é o que falta na interseção de A e de B para ser igual a união B, ok? A gente pintou exatamente o que está faltando na interseção para ser igual à união. Aí por isso a gente pode chamar de complementar de A inter B em relação a A união B. Então existem esses três modos da gente definir a diferença simétrica. Pode ser o padrão, que é A menos B união B menos A, só que quando a gente olha para o desenho, a gente tem a ideia de definir como sendo A união B menos A inter B, e quando a gente olha para essa diferença e percebe que A inter B está contida em A união B, a gente nota que pode definir como sendo esse complementar aqui, ok? Então eu posso definir dessas três maneiras, mas resumindo, é simplesmente você pegar A menos B e unir com B menos A, que você tem a diferença simétrica.
Vamos ver, antes de listar alguns exemplos, vamos ver as propriedades da diferença simétrica. A primeira delas é que se você fizer a diferença simétrica entre conjuntos iguais, isso vai dar conjunto vazio, ok? Por quê? Porque quando eu faço A menos A, união A menos A é vazio. E A menos A de novo é vazio, então eu teria a união do vazio com ele mesmo. Logo, vai dar o conjunto vazio como resposta. A segunda propriedade, A delta vazio. Isso aqui dá o próprio A, porque quando você faz A delta vazio, isso é o quê? Isso é A menos o vazio dá A, e depois o vazio menos A que dá vazio. Aí vai unir essas duas diferenças. Quando une o A com o vazio, dá o quê? Dá o próprio conjunto A. Aí a gente percebe que o conjunto vazio aqui, ele está fazendo papel de elemento neutro dessa operação. Por quê? Porque se você trocar o A por um B, a resposta vai ser B. Se você trocar o A por um C, a resposta vai ser C. E assim por diante, indicando que esse conjunto vazio aqui, ele está fazendo papel de elemento neutro dessa operação. Então, deixa eu anotar esse comentário aqui. Só o nome da propriedade é a propriedade de elemento neutro. Então, o vazio aqui ele faz papel de elemento neutro nesta operação, ok? Ela é uma operação também comutativa, isto é, A delta B é a mesma coisa que B delta A, tá ok? Isso vem do fato da união ser comutativa. Porque lembre que quando a gente definiu a diferença simétrica, a gente definiu como sendo uma união, ok? Aí, como a união ela é comutativa, é de se esperar que a diferença simétrica também seja, ok? Então, A delta B é a mesma coisa que B delta A, indicando que essa operação ela é comutativa. Ela também é associativa, assim como a união foi também, tá certo? Então, se você tem A delta B delta C, você pode associar, por exemplo, você pode fazer a associação A com B primeiro e o resultado depois fazer com o C, ou então você pode deixar o A de lado e associar o B com o C, fazendo B e C primeiro e o resultado fazendo em seguida com o conjunto A. Isso não vai alterar o resultado, certo? Então, quando eu faço esse tipo de associação, isso está indicando que a propriedade, a operação, melhor dizendo, ela é associativa. Então, a operação diferença simétrica é uma operação associativa. E uma que não salta tanto aos olhos, ou seja, não é tão evidente assim, é que a interseção, a operação de interseção é distributiva com relação à diferença simétrica. Isto é, imagina que você tem um conjunto A e faz a interseção com uma diferença simétrica entre o B e o C. Dizer que a interseção é distributiva indica que eu posso distribuir aqui, isto é, eu faço A interseção com B, delta A interseção com C, tá certo? Então, distribuindo aqui, eu vou ficar com A interseção B, delta A interseção com C. Então, note que isso aqui só está me dizendo que a interseção ela é distributiva com respeito à diferença simétrica. A razão disso é que a diferença simétrica, como eu defini anteriormente como uma união, a gente viu que a interseção ela distribui com respeito à união. Aí por isso que ela vai ser distributiva com respeito à diferença simétrica, pois a diferença simétrica a gente viu que ela é uma união, certo? Ela é a união entre A menos B e
B menos A. Ok? Então, são 5 propriedades que essa operação chamada diferença simétrica possui. Agora vamos ver alguns exemplos, né, para ver se de fato ficou claro essa operação. Então, imagina aqui os seguintes exemplos. Suponha que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E suponha que no B a gente tem os elementos 2, 3, 5 e 6. Aí eu quero determinar a diferença simétrica entre A e B. Ora, a ordem não importa, porque a gente viu que é uma operação comutativa. Então, A delta B vai dar a mesma coisa que B delta A. Sendo assim, só precisa fazer um dos casos. Então, A delta B vai ser o quê? A delta B a gente sabe que é A menos B união B menos A. Então, o que é que a gente faz? A gente calcula essa diferença, calcula essa e faz a união entre os dois. Ok? Então, continuando aqui, A menos B. A menos B é o que A tem que o B não tem. Ora, o que é que pertence ao A que não pertence ao B? O que A tem que o B não tem é o 1 e o 4, ok? Isso é A menos B, união B menos A. Aí B menos A é o contrário, B menos A vai ser o que B tem que o A não tem. Ora, o que o B tem que não aparece no A são os elementos 5 e 6. E aí a resposta vai ser o quê? A união desses dois conjuntos. Só que a união entre dois conjuntos é o quê? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo e os elementos que é apenas de um deles, certo? Ou seja, é juntar todos num conjunto só. Então, fazendo a união, eu vou ter o conjunto formado por 1, 4, 5 e 6. Aí esse conjunto a gente chama de diferença simétrica entre esses dois conjuntos A e B aqui do início do exemplo, certo? Mais um exemplo B. Imagina um conjunto formado por A, B e C e um conjunto B formado por C, D e E. E aqui mais uma vez eu quero calcular a diferença simétrica entre o A e o B. Ora, A delta B é definido como sendo A menos B união B menos A. E agora é só calcular essas duas diferenças. A menos B é o que A tem que B não tem. O que aparece no conjunto A, que não aparece no conjunto B, são os elementos A e B. União B menos A. Aí o conjunto B menos A, ele vai ser formado pelo que B tem que o A não tem. Ora, os elementos que aparecem no B, mas que não aparecem no A, são o D e o E, certo? E aí, fazendo a união desses dois conjuntos, vai dar o conjunto formado por A, B, D e E. Então, o único elemento que não apareceu lá na diferença simétrica foi o que o A e o B têm em comum, ok?